Você já sentiu uma emoção tão forte? Era um tsunami, não era uma onda emocional, que naquele momento parecia ser toda a verdade? Seja um medo que te paralisou, seja uma raiva que parecia muito justa na hora e depois se descobriu injusta ou exagerada para os fatos, ou seja, numa tristeza que parecia tão grande que virava uma desesperança que acreditava que nunca nada vai dar certo. É comum que com pensamentos extremos venham emoções extremas. E você sabia que boa parte, muitas vezes, o que a gente está sofrendo ou o que a gente está sentindo não tem nada a ver com os eventos, não tem nada a ver com os fatos? Muitas vezes tem a ver sobre como a gente interpreta os fatos, com os nossos pensamentos. Então, às vezes eu vejo uma corda, eu penso, interpreto como sendo uma cobra e reajo a uma cobra, quando na verdade era uma corda. Especialmente em casos de pessoas que sofreram trauma, que sofreram invalidações, é comum que as nossas interpretações fiquem mais hipervigilantes, por todo o histórico. Aliás, sofrendo ou não traumas, a forma como a gente interpreta a realidade é influenciada pelas coisas que a gente já viveu, pela nossa história de aprendizado. Mas muitas vezes, se a gente vai olhar a realidade como ela é, ele não condiz. E esse acreditar demais nesses pensamentos podem trazer muitos problemas e dificultar a nossa regulação emocional. Nesse vídeo, eu quero ensinar uma habilidade que se chama verificar os fatos da DBT, que vai nos ajudar a não cair em cilada e lidar de maneira mais efetiva com as nossas emoções. É uma habilidade que nos ajuda a modificar emoções. E se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional, trabalho com trauma. E aqui nesse vídeo eu vou usar a habilidade da DBT para a gente atuar no mundo e lidar com as nossas emoções de maneira mais efetiva, que a gente possa de fato regular as emoções. Então, a habilidade de hoje de verificar os fatos ou checar os fatos faz parte do módulo de regulação emocional do treinamento de habilidades em DBT e é dentro do grupo das habilidades de regulação emocional que modificam a emoção. Porque na regulação emocional a gente aprende tanto a identificar a emoção, modificar, diminuir a vulnerabilidade às emoções e viver as emoções, conseguir sobreviver a emoções muito intensas. Como a gente já falou, as emoções são sinais, são informações e às vezes elas trazem fake news. E aqui eu vou dar 6 passos dessa habilidade de verificar os fatos para a gente aprender a lidar com essa emoção de uma maneira mais sábia. Então pega um papel e uma caneta e vamos comigo. Primeiro eu gostaria de dar alguns exemplos de como a nossa interpretação pode gerar emoções que não estão justificadas pelos fatos e acabam gerando ações ou sofrimentos desnecessários. Muitas vezes, só a gente verificar os fatos, a emoção já muda, porque a gente estava reagindo a interpretações que não condiziam com os fatos da realidade. Por exemplo, vamos pegar uma situação de trauma. Imagina que a semana passada, ou um tempo atrás, uma pessoa que eu amo muito, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, não sei, vamos pegar meu irmão, se atrasou. E esse atraso, quando eu fui descobrir, naquele tempo de atraso, ele tinha sofrido um acidente. E ou ele morreu, ou vamos diminuir a tragédia, vai. Ele ficou gravemente ferido e eu fiquei com medo de perdê-lo. Isso foi um evento que me deixou muito sensível, talvez até com um TEPT. Mas vamos pensar que estou mais sensível. Em seguida, um amigo que eu amo muito se atrasa. E aí eu posso ter uma reação, e é um atraso assim, 5 minutos, para aparecer lá em casa. Então não é um atraso que vá prejudicar muito a minha vida, ou a vida dele. Se você pega só o fato, imagina que o fato é que ele está preso no trânsito, a caminho, preso no trânsito é insegurança. Mas a minha interpretação é de que ele morreu, ou ele sofreu um acidente. A minha emoção vai, de acordo com a minha interpretação do atraso, vai lá em cima. Eu vou estar com pavor, eu vou estar com muita ansiedade. Mas se eu verificasse os fatos, ele está em segurança, ele está a caminho. Então eu poderia ter uma irritação, uma intensidade bem menor, por causa de uma frustração, por causa de um atraso. Você percebe como? Eu consigo entender essa intensidade grande considerando o passado.
faz sentido na minha história que eu tenho essa interpretação, e acreditando nessa interpretação, faz sentido eu ficar apavorada e começar já a ter quase um ataque de pânico ali, de tanta ansiedade pelo atraso. Mas se eu olho o presente, eu verifico os fatos no presente, eu posso ter uma leve irritação porque ele já está a caminho, ele está em segurança. Ficou claro esse exemplo? A gente pode falar de vários exemplos em relações pessoais também. Por exemplo, uma pessoa ficou em silêncio e ela só está em silêncio, não me respondeu. Se eu interpretar que ela me odeia, que ela vai me abandonar, eu vou ter uma reação emocional. Mas quando vê ela está em silêncio é porque ela está com dor de barriga. Eu preciso verificar os fatos. Inclusive, antes de eu saber o que fazer com a informação da emoção, se eu vou fazer uma ação oposta à emoção, se eu vou usar a solução de problemas, que são duas outras habilidades de modificar a emoção, primeiro eu preciso entender se o que eu estou sentindo condiz ou não com a realidade, com os fatos. E Andressa, como eu faço isso? Vamos lá, vou dar os 6 passos. Primeiro de tudo, passo número 1, identificar qual é a emoção que eu quero mudar. Então, primeiro é dar um nome dessa emoção. Como que ela está acontecendo no meu corpo? É raiva? É medo? É tristeza? É nojo? É alegria? É amor? Tudo isso eu preciso entender, até para descobrir se é justificado ou não. Primeiro passo, nomeia, identifica a emoção, pode até perceber a intensidade dela, de 0 a 100, de 0 a 10, e o tempo que ela está durando. Porque muitas vezes a emoção faz sentido, mas a intensidade dela não está justificada pelos fatos. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, fui lá e fui capaz de dar nome à emoção. Tem vídeo no canal sobre como dar nome às emoções, porque não é só falar raiva, etc. Mas, enfim, aqui o vídeo é outro. Então, identifiquei que eu estou sentindo esta emoção. Passo número 2. Descrever o desencadeante, ou para algumas pessoas, gatilho. O que aconteceu? Ou qual foi até o pensamento. Um gatilho pode ser uma interpretação, como a gente já falou. Mas qual foi o evento desencadeante? E aqui é muito importante a gente descrever sem julgar. Ou seja, descrever de maneira muito objetiva. Que se mais de uma pessoa tivesse visto aquilo, falaria a mesma coisa. Ou se você tivesse filmando através de uma câmera de vigilância, aquilo seria o que estaria capturado, não é discutível, ou seja, não tem adjetivos. Por exemplo, uma pessoa passou por mim, que eu conheço, e não me deu oi. Eu vou lá e falo, ela me ignorou. Aqui é uma interpretação, é um julgamento. O que seria descrever o fato? Ela passou por mim em silêncio, olhando para frente, sem ter contato visual comigo. Aqui é uma descrição neutra. O que a gente não está agora dizendo que é mentira ou verdade, é interpretação. A gente está só separando as coisas. Então, eu senti raiva, tristeza, qualquer outra emoção. 1. 2. O que aconteceu? Em fatos objetivos, sem adjetivos nem interpretações. Então, aqui na descrição do que aconteceu, do evento desencadeante, a gente vai evitar, eliminar julgamentos, catastrofizações e adjetivos. Para ir para o passo 3, que é a interpretação ou os pensamentos. Qual que é a história que a minha cabeça está contando? E aí eu posso até escrever ela. Minha cabeça está me contando qual a história? Que essa pessoa me odeia, que eu nunca vou ser ninguém na vida, ou qualquer coisa assim. Por exemplo, estou jogando um jogo e deixo a bola cair. Esse foi um fato. E foi também desencadeante. A bola caiu. Descrevi o fato. A emoção que eu senti foi profunda vergonha. Né? Passo 1, vergonha intensa. Vergonha nível 10, 100. Ok, para o fato dela cair. E qual que foi a minha interpretação? Eu sou um fracasso, uma perdedora e nunca ninguém vai querer jogar comigo de novo. Aqui são os pensamentos que estão junto ali com aquela vergonha. E aqui depois que eu identifico quais são os meus pensamentos, as minhas interpretações, eu posso também gerar zilhões de outras interpretações possíveis, que pode ser, eu deixei cair, mas todo mundo erra, tudo bem, o jogo continua, ou pode ser, eu estou aprendendo, faz parte, deixar cair uma vez ou outra, ou pode ser 1 milhão de outras interpretações. E vale a pena aqui você pensar de outras perspectivas, de outros pontos de vista, outras possibilidades. Por exemplo, a pessoa que passou e não me viu, que outras opções pode ser, além de ela me odeia?
ela esqueceu o óculos e está vendo só vulto, ela estava com dor de barriga, ou ela simplesmente não prestou atenção, ela estava desatenta, enfim. Aqui a gente pensa fora da caixa, com outras lentes além do que a nossa emoção está contando. E aqui a gente pode testar os nossos pressupostos, as nossas interpretações. Seja perguntando para a pessoa: ah, você passou por mim? Você não me viu? Você está brava comigo? O que aconteceu, né? Pode checar os fatos. Então aqui, depois que a gente identificou qual que é a emoção, qual que é o evento desencadeante, as nossas interpretações, a gente já pode fazer testes, fazer realmente essa checagem de se essa interpretação é ou não a mais provável. E aqui é quando a gente tem que ver todos os aspectos da realidade, os máximos possíveis, tentar ver de vários ângulos diferentes para realmente testar na realidade. E que dependendo do que for, ver se a sua emoção continua a mesma ou modificou depois que você percebeu outras possíveis interpretações. Mas se ela continua ali alta, aqui seria o passo número 4. Eu estou identificando alguma ameaça? Qual é a ameaça? Porque às vezes aquela emoção que eu achei que era a emoção primária era uma secundária. Será que tem outra coisa que está me incomodando? Outra emoção que está vindo? Eu estou identificando alguma ameaça? No trauma, por exemplo, a ameaça costuma ser abandono ou um ataque. Tenta ver se hoje, no dia de hoje, nesse ano, nesse mês, eu estou reagindo a algo real aqui e agora ou é a um evento do passado. Tenta compreender se você está catastrofizando, que aqui é o passo 5. Você se pergunta qual é a catástrofe e o que eu ganho em ficar focando no pior aspecto do evento ou do meu pensamento. Imagine se essa catástrofe acontece. O pior aconteceu. E aí? Você é capaz de superar isso algum dia? Você pode pensar nessa catástrofe acontecendo e usar solução de problemas, ou antecipar-se, ou até aceitar radicalmente que é como é. Por exemplo, se o pior acontecer, você foi demitida. E aí? Tem como isso superar? O Robert Ellis falava que não existe catástrofe, que mesmo se o pior acontecer, por exemplo, você sofreu um acidente de avião e morreu. Quando se morre, se morre. Foi a resposta dele. Ele defende que não existe catástrofe, existe catastrofização. Que quando a gente fica focando no pior, a gente gera mais sofrimento desnecessário. Porque muitas vezes a gente nem sabe quais vão ser os recursos que a gente vai ter para lidar caso a catástrofe aconteça. Então você pode imaginar isso, aconteceu o pior possível. E aí? Tem como eu me antecipar? Tem como eu solucionar problema? Tem como eu aceitar? Geralmente, a vida segue e a gente supera. E a sexta pergunta é: a minha emoção ou a sua intensidade combina com os fatos? Está justificada pelos fatos? Por exemplo, se alguém fura a fila na sua frente e você tem uma fúria gigantesca, como se alguém tivesse te atacado fisicamente, a emoção de raiva está justificada pelo fato de que realmente alguém furou a fila e isso deixa a gente irritado. Mas essa intensidade talvez não esteja justificada pelos fatos. A gente tem que ver que interpretações são essas que estão deixando ela tão intensa. Então, na nossa sexta pergunta, a gente vai ver se cada emoção está justificada pelos fatos e se a intensidade e a duração delas também está. Então, lembre-se, pensamentos não são fatos e emoções também não são quem você é. Tudo isso a gente precisa checar com a realidade antes de saber se a gente vai agir conforme a emoção, se a gente precisa solucionar problemas, se a gente precisa fazer uma ação oposta. E tudo isso são habilidades que precisam de muita prática, muita repetição. E a gente começa pequeno. Começa praticando essas 6 perguntas com emoções não tão intensas. E com essa regularidade, a gente vai ficando como segunda natureza, de não ser tão reativo, de antes parar e fazer essa checagem, sempre se validando e se acolhendo, porque nada acontece do nada, tudo tem uma causa e as emoções são válidas. A questão é como a gente vai agir. Regular a emoção não é parar de sentir, é poder escolher o que é mais efetivo conforme os nossos valores. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou, dá um curtir, que nos ajuda. Compartilhe com quem precise ouvir isso e guarda ele aí para você lembrar das 6 perguntas de checar os fatos.
Te espero no próximo vídeo. Toda semana eu trago conteúdos para a gente aprender a se relacionar melhor com as emoções. Elas não são inimigas, a gente não precisa ser escrava delas, a gente pode ter uma vida plena. E a vida vale a pena mesmo diante da dor. Até o próximo vídeo.